Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora. Só que dessa vez sem o Pedro, que ficou preso lá em Brasília trabalhando, então vocês vão ter um Pedro e Cora só com Cora. Mas não só com Cora, porque eu tenho um convidado especial hoje, que é o jornalista Oscar Pilagalo, nosso colega, que acaba de escrever um livro muito, muito bom com a história das diretas já. O livro é esse que está aqui atrás, se chama O Girassol que nos tinge. Vamos lá? Oscar Pilagalo, muito prazer em ter você aqui com a gente. Prazer, Cora. Muito legal conversar com você aqui. Prazer mesmo. Olha, e meus parabéns pelo seu livro. Obrigado. Está ótimo. E tem uma característica dele que eu gostei particularmente, que é o tom jornalístico. Na verdade, a gente lê como se fosse uma grande matéria. Né? Ele não tem. Eu vou usar uma palavra perigosa dentro do contexto mais perigoso ainda, no sentido de eventualmente ser mal entendido, mas eu acho que ele não tem a pretensão de muitos livros de história. Ele conta como se fosse uma longa crônica, né? Uma matéria. Então, a impressão que você Exato. tem é que você está lendo uma matéria de jornal. Uhum. Então, eu queria que você me contasse, para início de conversa, como foi que nasceu o livro e como foi que chegamos a esse resultado tão gostoso de ler. Então, na verdade foi o seguinte, foi um convite que eu recebi da Folha de São Paulo para fazer uma reportagem, um texto assim, de memória sobre as diretas, porque a Folha, evidentemente, foi o grande veículo que, na época, incentivou as diretas, tal, então eles queriam uma matéria nesse sentido. E eu falei, eu acho legal fazer a matéria, acho muito justo, tal, mas eu acho que até rende mais do que isso, acho que rende mesmo um livro. E aí, a partir dessa conversa inicial, a gente, enfim, conversando com a editora, tal, decidimos fazer esse livro, até porque tinha uma efeméride em vista, né, que eram os 40 anos das diretas, contados a partir daquela primeira colheita de assinaturas por parte do Dante de Oliveira, que foi o autor da emenda, né, que foi em março de 83, então está dando agora 40 anos. Então aproveitamos esse ensejo, assim, vamos dizer, para colocar o livro na praça, né. E você reparou bem, quer dizer, eu sou jornalista, né, de formação, não sou historiador, e o livro, ele tem muito dessa vocação mesmo de reportagem. Eu procuro fugir do modelo acadêmico, assim, que você tem que demonstrar uma tese, assim, embora o livro ele tenha uma perspectiva, ele tem um ponto de vista, assim, mas eu não me obriguei a comprovar isso de uma maneira acadêmica, porque foge do escopo do livro, quer dizer, não é um livro que tem essa pretensão, como você falou, né? A ideia mesmo é contar a história, resgatar esse passado, que eu acho importante, sobretudo neste momento, porque é uma história de construção da democracia, que é contada num momento em que a democracia, mais uma vez, está sendo ameaçada. Então, é importante para as pessoas hoje imaginarem como foi difícil, como foi trabalhoso, como foi até perigoso em vários momentos, construir esse bem tão precioso que é a democracia. Se você percebe isso, você vai tomar mais cuidado na hora de ficar ameaçando a toda hora a democracia com atos públicos de vandalismo, com mensagens violentas pelas redes sociais, esse tipo de coisa que a gente tem visto com muita frequência, né, infelizmente. Então, eu espero, né, que o livro traga um pouco assim dessa contribuição para o debate, mesmo sendo focado numa coisa
remota, né, de 40 anos atrás, ele acaba ganhando uma atualidade, por assim dizer, por esse contexto em que ele vem à luz, porque a situação, eu acho, complicada em vários aspectos, quer dizer, a gente vive um momento de fragilidade. Acredito que o pior tenha passado. Eu acho que o governo anterior foi um desastre sob qualquer aspecto que possa ser analisado. Estamos num outro momento, temos uma frente ampla, temos a perspectiva de uma, assim, de uma inclusão maior de todas as forças democráticas, né? E de crescimento e tudo mais, mas ainda assim é um momento de fragilidade, né? Sobretudo porque está centrado muito numa única pessoa, né? No caso, o próprio presidente Lula, que foi quem conseguiu articular essa frente ampla. Então, isso, ao mesmo tempo, é um mérito pessoal, é um mérito da sociedade de ter feito essa aposta, mas, ao mesmo tempo, mostra a fragilidade do processo, entende? Então, tendo em vista isso, aí sim é mais importante a gente valorizar a questão da defesa da democracia, né? E fazer com que isso seja um ponto principal da pauta política pelos próximos anos, porque o processo político ele é meio longo, assim, né? Eu imagino, por exemplo, que o golpe de 64 começou, na verdade, em 54, 10 anos antes, né, com a tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas, que acabou redundando no suicídio dele, e isso acabou adiando o golpe. Mas as forças que estavam por trás desse golpe acabaram aflorando 10 anos depois, em 64, com o golpe. Agora, mal comparando, né, é difícil a gente traçar esses paralelos em termos de história, mas, mais uma vez, a gente tem um movimento muito conservador, até mais do que conservador, quer dizer, é um movimento autoritário, que eu diria até proto-fascista em vários aspectos, e que ele não está derrotado. O presidente Bolsonaro, especificamente, foi derrotado nas urnas, né, que ele contestou, mas o movimento que ele criou, ele ainda está aí, entendeu? Quer dizer, a gente está vendo até recentemente agora mensagens de ódio sendo veiculadas nas redes sociais, inclusive com ameaças de morte ao presidente. Teve uma deputada semana passada que ameaçou o Lula posando ao lado de uma arma, assim, quer dizer, uma coisa que até, na verdade, é um crime que deveria ser punido mesmo, né? Mas dá a ideia de como a gente vive hoje, né, com essa fragilidade toda que deve ser levada em conta na hora que se defende a democracia. Oscar, sabe, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque a gente acha que esse movimento surgiu agora com o Bolsonaro. A minha impressão é que esse movimento esteve sempre aí. Ele apenas não tinha encontrado a forma de se manifestar. Ele estava enrustido de alguma maneira, porque durante muito tempo depois da ditadura, ficou uma coisa muito vexatória, muito, o que eu posso dizer, vergonhosa mesmo você se declarar de direita. Então, você não tinha ninguém abertamente de direita no país, mas é óbvio que tinha, porque não houve uma espécie de um pó de pirlim-pim-pim que caiu em cima de todo mundo e subitamente nós tivemos um país 100% de esquerda, porque isso só acontece na China ou na Coreia do Norte, né, onde eles se elegem com a totalidade dos votos. Isso aí não existe numa circunstância normal, né? Então, eu Exato. acho que você não acha que apenas as pessoas, digamos, como quem foi que disse isso? Foi o Sarney, que os idiotas perderam a modéstia? Como? O Sarney que disse que os idiotas perderam a modéstia? Não sei se era ele, mas a frase é muito boa, né? Ou foi algum dos, dos políticos
mais antigos, ele disse isso, e eu gostei da frase. Evidentemente, eu não acho que todo mundo de direita é idiota, mas esse pessoal da extrema-direita, esse pessoal terraplanista, anti-vaxxer, foi Nelson Rodrigues que falou, olha, eu me enganei completamente. Mas esses eu concordo que a gente deve maltratar mesmo, mas há uma direita que é apenas direita, que é apenas, mesmo, olha, até conservadora, que estava em algum lugar. Apenas a gente estava sabendo, né? Eu acho que você tem toda a razão, Cora, quando você identifica um movimento dessa direita mais reacionária, mais violenta, como uma coisa que não é propriamente uma novidade, no sentido de que ela já existia previamente e apenas não tinha achado um canal para se expressar. Se a gente voltar um pouquinho para trás, mesmo durante a ditadura, as diretas representaram um certo consenso, um quase consenso, mas não era um consenso total, evidentemente, porque se fosse, teria sido aprovado e teria tudo resolvido. Naquela situação, já havia um núcleo duro dentro do governo que era contra o projeto de abertura, né, que era defendido por outros militares, a maioria talvez, mas uma ala não aceitava isso, e essa ala contava com o apoio de segmentos da sociedade, as pessoas que orbitavam em torno dos aparelhos de repressão, por exemplo, ou de empresários que acabavam se beneficiando desse governo, pela proximidade que tinham com o governo e tal. Então, veja que, na verdade, essa direita tem esse precedente, quer dizer, naquela altura, quando se defendia com muita ênfase a democracia nas ruas, tinha um grupo que era absolutamente contra isso. E esse grupo, eu imagino, quer dizer, basicamente ele tem o mesmo perfil do grupo de hoje, com a diferença de que o grupo atual dessa extrema-direita, ela vai além nas questões de costumes e nas questões até científicas, assim, o negacionismo era algo que não tinha, por exemplo, entre os militares mais tacanhos, você não tinha um negacionismo de evidências científicas, por exemplo. Isso aí não existia. Isso é uma novidade que foi trazida, e aí sim, em grande parte, pela disseminação das informações nas mídias sociais, sem controle nenhum, e levou muitas pessoas imagino que por pura ignorância, e às vezes talvez má fé também, a defender teses que são absolutamente absurdas, né? De qualquer ponto de vista que você vai olhar, são coisas absurdas, né? E que tenha grupos pequenos, assim, pessoas que pensem assim, ok, isso aí é normal, né? A estranheza, o espanto que a gente tem é que uma pessoa que defenda essas ideias tenha tido praticamente metade dos votos numa eleição presidencial, porque o Lula ganhou, sim, mas ganhou por uma margem pequena, contra um candidato que defendia coisas absurdas do ponto de vista de saúde, de qualquer ângulo que você pegar, era uma coisa assim, fora da compreensão, assim, e que essa pessoa tenha tido quase metade dos votos é uma coisa que a gente ainda vai passar alguns anos até compreender realmente o que aconteceu para que isso tivesse tido essa repercussão. Oscar, qual foi a parte mais complicada de escrever o livro? Porque há bastante material aqui, de todos os aspectos. Eu gostei muito do retrato que você faz da sociedade civil, dos artistas, da força que as pessoas foram dando uma coisa a outra. Como foi a pesquisa disso? Esse material está por aí, já não está? Como foi? Eu acho que a parte assim mais, vamos dizer, delicada na minha abordagem foi assim o papel da oposição nesse processo todo das diretas, de um modo geral. Realmente, eu acho que era uma coisa difícil de captar naquele momento, porque
a oposição também não era monolítica, né? Então você tinha naquele momento o PT, que estava meio que nascendo, né? O Lula tinha apenas disputado uma única eleição para governador aqui em São Paulo, tinha ficado em quarto lugar, era um líder sindical conhecido nacionalmente, mas ainda como político não era o que viria a ser nos anos seguintes, né? Você tinha dentro do PMDB aquele saco de gatos, que era assim, várias tendências abrigadas dentro de um mesmo partido, então tinha desde partidos de esquerda mais ortodoxa, que estavam proscritos, né, do espectro político brasileiro, até políticos mais conservadores, assim, tudo dentro de um mesmo partido. Então, quando a gente fala, por exemplo, porque o PMDB foi favorável às diretas, certamente, mas aí a gente tem que se perguntar qual PMDB, né? E a resposta é o PMDB do Ulisses Guimarães, porque o Ulisses foi a pessoa, o político, né, o líder, o grande cacique da oposição, que conseguiu, com a sua habilidade, articular esse movimento e convencer os seus próprios deputados e senadores de que valeria a pena levar para as ruas essa campanha. Porque no início, lá no iniciozinho, depois que o Dante de Oliveira apresentou o projeto e tal, esse era um assunto que não estava na pauta, não estava na agenda de ninguém. Mesmo a esquerda, por exemplo, não falava em eleições diretas. A esquerda dava preferência para uma Assembleia Nacional Constituinte que iria, uma vez instalada, acabar com o lixo, o entulho autoritário, como se dizia, né, das constituições militares e tal. E então a ênfase era essa, não era eleição direta. Aí, com a argumentação muito persuasiva, né, do Ulisses, aos poucos o próprio PMDB se convenceu de que essa era uma agenda viável, e a partir daí outros partidos também endossaram essa pauta. O PT, o PDT e outros partidos de oposição na época. Então foi uma construção que teve nele essa figura chave, né, que foi a pessoa que conseguiu realmente, em primeiro lugar, construir esse consenso dentro da oposição. Aí, posteriormente, houve o interesse dos governadores de oposição, aí no Rio, o Leonel Brizola, do PDT, aqui em São Paulo, Franco Montoro, do PMDB, e Tancredo Neves também, em Minas Gerais, também pelo PMDB, que colocaram assim, as finanças públicas, os cofres públicos, em auxílio da campanha, quer dizer, foram comícios que em grande parte foram financiados por esses governos estaduais, o que gerou, inclusive, muitas críticas, mesmo dentro da imprensa, de que não se deveria usar dinheiro público para coisas desse tipo, haveria outras prioridades, enfim, havia uma crítica em relação a isso. Mas a verdade é que esses governadores, eles estimulavam o movimento, né, de cima para baixo, mas, no sentido contrário, de baixo para cima, também havia uma pressão muito grande da sociedade que levava esses políticos a ir um pouco além, talvez, do que eles mesmos gostariam de ir. Porque, na verdade, esses políticos, eles queriam a redemocratização, evidentemente, e tal, mas faziam contas muito realistas também, e nessas contas ficava evidente que era muito difícil que passasse pelo Congresso conservador uma emenda como a do Dante de Oliveira. Então, a ideia... Como, aliás, não passou. Oi? Como, aliás, não passou. Como, aliás, não passou. Quer dizer, isso aí foi uma grande frustração pública, mas nos corredores do poder em Brasília era meio favas contadas, quer dizer, achava-se que realmente dificilmente passaria. E aí vem a astúcia do Tancredo Neves, que foi a pessoa que, na retórica, se dizendo favorável às diretas, ele realmente fez muita coisa, que foi além da retórica, ele financiou comícios e tudo mais, tal,
mas, ao mesmo tempo, ele tinha um pé na outra canoa, que era a canoa das eleições indiretas, que foi a que acabou prevalecendo. Agora, isso não tira, na minha visão, não tira o mérito das diretas, porque as diretas colocaram a população na equação de um processo de redemocratização. Esse processo talvez ocorreria de qualquer maneira, porque a ditadura já estava entregando os pontos. Já havia uma situação em que os próprios militares, para preservar a instituição, já estavam querendo meio que abandonar o barco, assim, entendeu? Então, de qualquer maneira, isso levaria para uma redemocratização em algum momento. Mas nesse processo não estava previsto que a população teria alguma voz nisso. Apenas era uma coisa, uma articulação que se faria intramuros e em algum momento se anunciaria uma eleição direta que preservaria assim, a integridade dos militares para evitar que eles fossem alvo do que eles chamavam de revanchismo, né? Evitando uma coisa que aconteceu na Argentina, que foi o fato de que levaram para a cadeia vários generais militares de alta patente, inclusive ex-presidentes da República. Um processo totalmente diferente do que aconteceu no Brasil. Aqui prevaleceu muito mais essa acomodação de interesses, o que, de certa maneira, tornou o processo mais pacífico, entre aspas, mas, por outro lado, fez com que ele nunca terminasse propriamente, porque sempre ficava aquela, como até recentemente, com a Comissão Nacional da Verdade e tal, quer dizer, é uma situação em que talvez tenha ficado faltando assim, alguma coisa, alguma responsabilização, o que pesa para uma parcela grande da população, da sociedade. Mas, enfim, foi a maneira como isso foi conduzido assim, no Brasil. Né? E as diretas tiveram um peso importante nisso, porque sem as diretas, o processo estaria totalmente na mão dos militares, e vamos lembrar que esse processo ele não era contínuo, assim, sempre com avanços. Desde meados dos anos 70 havia avanços, alguns, mas havia também retrocessos, e nunca a gente sabia qual seria o passo seguinte. Então, poderia, muito bem, em meados de 84, em vez de ter tido alguma coisa como diretas, poderia ter havido um retrocesso em algum momento, que o fato das pessoas na rua inibiu. Por quê? Você, num governo autoritário, você ir contra milhões de pessoas que estão na rua, você pode criar uma situação, sei lá, assim, inimaginável, entende? E isso não aconteceu exatamente pelo peso que teve esse movimento. Então, muita gente fala assim, mas as diretas não passaram, tal, querendo dizer com isso que, então, não teve tanta importância assim. A minha tese, entre aspas, porque não é uma tese acadêmica, é que não, teve realmente um peso importante e que até hoje, na verdade, tem influência, porque, assim, as pessoas aprenderam, né, a sociedade aprendeu que a presença maciça nas ruas pode fazer a diferença, embora não imediatamente, como foi no caso das diretas, quer dizer, o primeiro resultado, ok, foi uma derrota, mas no médio prazo e no longo prazo serviu como esteio de uma democracia que tem lá o seu primeiro embrião. Agora, eu estava na rua, nas diretas, Foi? como você. Eu já estava na rua, nas diretas, como você também. Nós somos da Sim, mesma geração. sim. E eu me lembro, eu não posso confiar na minha memória, porque a minha memória é um caos, é um fracasso. Mas a sensação que eu tenho em relação às diretas, em relação ao meu sentimento na época, é que aquilo era mais um recado de que estávamos cheios daquele governo, daquela ditadura, do que exatamente lutávamos por uma aprovação das diretas. Porque era para ter sido uma frustração medonha quando a emenda não passou, mas eu acho que
nós na rua também sabíamos que não tinha muita chance de passar. Mas assim, ainda assim, estávamos lá porque a ideia era gritar: basta, chega, vão embora, deu, sumam. Né? Tinha esse recado era claro, né? Eu digo no livro que as diretas foram um movimento muito mais propositivo, a favor de alguma coisa do que contra alguma coisa, mas evidentemente que foi também contra a ditadura e tinha tudo isso que você falou, quer dizer, aquele recado de estamos cheios, isso daí estava em todas as manifestações. Então isso realmente é uma coisa que assim teve o seu peso, assim, não foi apenas uma coisa a favor, mas foi também uma coisa contra, e no caso contra a ditadura. A questão da frustração que você se referiu depende muito de uma perspectiva quase que individual. Eu acho que assim as pessoas que tinham mais poder de análise, que tinham mais informação, essas pessoas sabiam que a coisa era difícil e que provavelmente não passaria, esse tipo de coisa. Mas quando você pega, assim, quando amplia esse leque e você pega o cidadão da rua, assim, a pessoa que não está necessariamente sabendo dos bastidores de poder, esse tipo de coisa, aí a frustração foi grande porque se criou essa imagem de que era possível, e as pessoas olhavam as imagens na TV, viam milhões na Candelária, milhões no Anhangabaú aqui em São Paulo, e falavam, peraí, então vai dar. E, no fundo, assim, havia uma pequena possibilidade de que isso passasse, porque muitos políticos da situação, governistas, né, conservadores, pressionados pelas bases, estavam passando para a oposição nesse voto específico, apoiando as diretas. Tanto é que houve a derrota, mas por uma margem pequena. Faltaram apenas 22 votos para que fosse aprovado. Eu tenho para mim que, mesmo que fosse aprovado, na Câmara, porque isso foi na Câmara dos Deputados, né, aí teria que passar para o Congresso. No Congresso seria pior ainda, porque o Congresso era mais conservador ainda tinha resquício daqueles senadores biônicos que não tinham um mandato popular, eram mandatos dados, né, pelo governo e, portanto, eram caninamente fiéis ao governo. Então, no Senado seria talvez ainda pior. Então, as chances, quando se analisar friamente, as chances eram muito pequenas. Mas para as pessoas na rua que não faziam essas contas, de repente achavam que não, vai passar e daqui a pouco vamos estar votando para presidente. Daí a frustração. E o Tancredo, como ninguém mais, soube canalizar essa frustração para a continuação não do movimento propriamente, se é que se pode chamar de movimento, mas dessa campanha, mas pelo menos assim canalizar o ânimo das ruas para uma eleição indireta em que ele foi absolutamente o favorito desde sempre, sobretudo contando com o cabo eleitoral que foi o Paulo Maluf, que foi a pessoa que acabou de vez com o governo, porque ele impôs a sua candidatura, estilhaçou de vez o partido do governo, o PDS na época, e viabilizou não só a vitória do Tancredo, como uma vitória por larga margem, entendeu? Então, nada disso teria sido possível acontecer dessa maneira se as pessoas não tivessem ido para a rua. Teria acontecido, provavelmente, mas de uma outra maneira, com uma outra intensidade, numa outra velocidade, num outro timing. Tudo teria sido diferente. É muito complicado a gente, em termos históricos, falar no condicional, assim, porque fica muito especulativo e a história não aceita muito bem assim, a especulação de coisas que poderiam ter acontecido. Mas, como eu não sou historiador, eu sou jornalista, eu me permito levar esse tipo de... Porque as pessoas raciocinam dessa maneira. E se não tivesse acontecido? E é razoável da gente
lá, entende? Não é uma especulação sem pé nem cabeça. Não, ela está baseada, ela tá ancorada em fatos reais. Tá? Então, eu acho que a gente tem assim, a permissão, vamos dizer, de abordar a história também dessa maneira. Oscar, você vê algum paralelo entre as diretas e o movimento de junho de 2013? O único paralelo que eu acho possível é assim, pela de imagem, assim, quantidade de pessoas na rua levando o país a uma saída política, assim, entendeu? Desse ponto de vista existe paralelo, mas eu não iria além disso, porque em 84 o que a gente tinha, como eu disse, era praticamente um consenso na sociedade civil. Isso era praticamente consensual. 2013 já não tinha a questão, já não tinha essa perspectiva de consenso. Assim, a grande polarização da sociedade, ela começa mais ou menos nesse momento, e o que vem depois é uma sequência de eventos muito baseada na polarização. Então, nos primeiros comícios, 2013, assim, era até difícil você identificar na rua se era um comício patrocinado ou promovido pela esquerda ou por parte da esquerda, ou se era direita. Muitas vezes eram as duas coisas juntas. Em várias manifestações aqui em São Paulo, na Paulista, eu tive presente como observador em manifestações que você tinha, de um lado, bandeiras vermelhas, do outro lado, verde e amarelo, e era a mesma manifestação. De um lado, cobrando o governo por medidas que fossem além das que já tinham sido anunciadas, que já estavam em vigor, ou seja, demandas sociais ainda mais aprofundadas, e, de outro lado, o discurso mais de direita mesmo, enfim, aquele que a gente conhece. E as duas coisas se misturaram no começo, depois houve uma separação, e aí houve uma polarização da qual a gente ainda não saiu. Continuamos polarizados. Se você abre qualquer rede social, você percebe logo que a sociedade continua dividida ferrenhamente entre grupos que estão ideologicamente em polos opostos. E as diretas foi o contrário disso, entendeu? Eu acho que uma explicação razoável para essa diferença é a seguinte: em 84, na campanha das diretas, não havia propriamente um nome, um candidato. Lutava-se contra uma ditadura e a favor de uma ideia que era a da eleição direta. Recentemente, quando novamente se falou em frente ampla e se propôs uma frente ampla, e isso foi colocado em prática e tudo mais, ela só não foi mais ampla porque não era mais uma ideia abstrata, mas era em nome, assim, tinha um nome central nisso, no caso, o Lula. Quer dizer, ele foi a pessoa que reuniu popularidade suficiente para construir essa frente ampla. E, evidentemente, não é uma figura que seja consensual. Então, sim, mas isso já foi aqui para frente, né? Não em 2013, né? Em Não foi 2013 2013. você ainda tinha Na verdade, uma que eu coisa acho assim, muito difusa, né? sim, é que eu acho que 2013, para mim, assim, é meio que um marco do que aconteceu depois. Tanto o impeachment da Dilma, como o governo Temer, como a eleição do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, quer dizer, são consequências de uma polarização que ficou mais ostensiva a partir de 2013. Por isso que eu coloquei na mesma frase, praticamente, todas essas coisas. Mas, evidentemente, são momentos diferentes, concordo com você. Eu quero te fazer uma última pergunta. Você acha que esse país tem salvação? Se eu acho que o país... Tem salvação? Eu procuro sempre ser otimista. Eu sou otimista mesmo, sabe?
Eu acho que tem salvação. Os problemas são tão antigos e tão grandes que é, às vezes, difícil a gente manter o otimismo dentro disso. Mas eu acho que, nesses 40 anos, já que estamos falando da questão que nasceu com essas diretas e foi esse processo, eu acho que houve avanços. E aí eu não quero soar pendendo para um lado ou por outro, mas se a gente pegar o período FHC, né, o governo do Fernando Henrique, o governo Lula e boa parte do governo Dilma, a gente tem uma continuidade de um projeto, embora essas forças fossem antagônicas enquanto estavam no poder, com as suas devidas oposições e tal, havia um antagonismo, mas era um antagonismo que, na verdade, escondia esse projeto comum de um país mais justo, um pouco mais justo, um pouco mais inclusivo. Isso vem do Fernando Henrique, isso não é uma coisa apenas do governo Lula. Porque acabar com a inflação, como fez o Fernando Henrique, tem um peso social grande. A gente sabe que a inflação é um grande imposto regressivo, né, que afeta, sobretudo, quem não tem a renda e quem não tem a proteção. Então, ter acabado com a inflação foi um grande passo nesse sentido. O que o Lula fez foi enfatizar mais a questão específica mesmo da inclusão social, e fez isso com relativo êxito. O programa Bolsa Família é elogiado internacionalmente. Agora, as demandas são tão grandes, as deficiências são tão grandes, que às vezes essas coisas que são positivas parecem pequenas, e talvez sejam pequenas, talvez pudesse ser muito mais. Eu acho que o Brasil tem jeito, eu acho que precisaria realmente mais, sei lá, mais consciência por parte, eu digo, talvez da elite, principalmente, da sociedade como um todo, mas a elite brasileira, especialmente, eu acho muito egoísta, mas de um egoísmo meio burro, se você me permite essa expressão. Concordo com você. Porque, no fundo, age contra, burro porque age contra o próprio interesse, quer dizer, você tem que ter mercado, você tem que vender para alguém, você tem que ter uma sociedade sadia, você não pode achar que a segurança pública depende de você viver num bunker ou num carro blindado, você tem que ter, entendeu? Você pega um executivo, sei lá, nos Estados Unidos, assim, o cara pega o metrô tranquilo, aqui você não pega porque você tem medo de ser sequestrado, esse tipo de coisa. Então, é burro nesse sentido, de míope, assim, entendeu? Então, eu acho que se houver uma compreensão maior desse segmento da sociedade, eu acho que a coisa pode melhorar. Não vou dizer ficar boa num horizonte que seja o da nossa vida, assim, mas, assim, no caminho certo, pelo menos, entendeu? Para quem viveu 400 anos de escravidão, tem essa bagagem, essa nódoa, né? Esses pequenos avanços, eles indicam um caminho. Tudo no Brasil é muito, por mais que você faça, tudo no Brasil é muito pouco, né? Mas pelo menos você estaria no caminho de uma coisa melhor lá adiante. Eu quero acreditar nisso, entendeu? Não sei se, sabe aquela coisa de querer acreditar, eu quero acreditar nisso. Vamos acreditar. Olha, Oscar, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, e muito obrigada pelo livro, porque o livro está realmente muito bonito, muito legível, a gente nem repara, e quando a gente olha, a gente já está pelo meio, já acabou. Que bom que você gostou. Muito legível, gostei A conversa foi muito gostosa, adorei falar com você, foi um prazer mesmo. Muito obrigada, meu bem. Obrigado você.